Olá, hoje é quinta-feira, 9 de abril de 2026. O grupo de conjuntura está reunido aqui mais uma vez para o seu podcast semanal. Como todos sabemos, a economia mundial está atravessando um período de choques e fortes incertezas. O maior choque, obviamente, está associado à guerra no Oriente Médio, né? E as suas consequências sobre, principalmente, o preço do petróleo e do gás, o abastecimento de diversos derivados, e outros produtos importantes para o Brasil, como, por exemplo, os fertilizantes, e todas as consequências em termos de preços, desse aumento de custos para a cadeia produtiva. É, essa, esse choque, né, que já está se estendendo por mais tempo do que se imaginava originalmente, teve ontem, né, um período em que se houve um certo otimismo com a possibilidade de que ele estivesse chegando ao fim, pelo menos ao fim da guerra, né, com o anúncio de uma trégua entre Estados Unidos e Irã a 2 horas do fim do período do ultimátum dado pelo Trump. Né? Ocorre que essa trégua, logo em seguida, hoje, né, no dia seguinte, já havia enormes dúvidas sobre a continuidade dessa trégua, sobre a materialização dela mesmo, porque se descobriu que simplesmente as versões, tanto do governo americano quanto do governo iraniano, sobre quais eram os termos da trégua, eram completamente diferentes. Né? Num caso, no Irã, ela incluía não Israel não bombardear o Líbano, do lado americano incluía a abertura imediata do Estreito de Hormuz e mais uma série de outras condições, inclusive referente a não a entrega do estoque de urânio enriquecido do Irã aos Estados Unidos, e por aí vai, e que o Irã entendia de uma forma completamente diferente. E, em meio a esses entendimentos totalmente diferentes, continuaram ataques com mísseis de um lado e de outro. Então, existe ainda, não à toa também, o preço do petróleo Brent, que no anúncio da trégua desabou para 90, de 110 para $90, já subiu novamente para $96, última cotação que a gente viu aqui antes de começar esse podcast. Né? Então, ainda há uma incerteza, e é o outro tema da economia, uma incerteza é, muito grande em relação à duração desse conflito, as suas e, portanto, as suas consequências sobre a economia mundial. Tem se falado muito, de forma cada vez mais insistente, em estagflação. Estagflação, essa combinação de estagnação com inflação, que é típica, um resultado típico de um choque de oferta importante sobre a economia, né? Porque o aumento do preço do petróleo reduz a renda real, reduz o consumo, leva à recessão, mas ao mesmo tempo você tem aumento de preços, né? Pressionando a inflação. Né? Isso é resultado típico de um grande choque de oferta, aconteceu nos anos 70, etc. É, e mas isso sim, a propósito, inclusive a revista Economist fez uma matéria muito interessante mostrando o seguinte, que o comportamento das taxas de juros de mercado de longo prazo em alguns países estava subindo, alguns países avançados, algumas economias avançadas, em outros caindo. Aonde? Onde o lado estagflação pendia mais para a inflação,
as taxas de juros de longo prazo estavam subindo. Onde o lado, a estagflação pendia mais para a estagnação, as taxas de juros estavam caindo. Isso tudo revela esse quadro de choques e o quadro de incerteza também. E aqui no Brasil a gente tem, além desse choque externo, e todas as incertezas que eles envolvem, a proximidade das eleições presidenciais. Tudo isso tornando mais nebuloso o quadro econômico. Em meio a essa situação, o governo brasileiro, que já vinha tomando uma série de medidas fiscais ou com impactos fiscais para estimular a economia num ano eleitoral, que é típico de anos eleitorais, né? Mas nesse caso eu acho que medidas bastante importantes em termos de volume, né? de gastos, né? A Margarida pode falar sobre isso, dar uma visão mais, inclusive, quantitativa sobre o que está acontecendo. A isso se somou agora, vem se somando um conjunto de medidas, né, pacotes, para enfrentar os efeitos do choque do petróleo sobre os preços. Mas medidas que incluem subvenções, redução de impostos, etc., para mitigar o aumento de preços, né, o choque inflacionário aqui dentro, mas que tem impactos fiscais também. Antes de eu passar a bola para a Margarida para falar um pouquinho sobre essas medidas, eu gostaria ainda de deixar registrado o seguinte, que, surpreendentemente, num quadro de choque externo, grandes incertezas e aumento do déficit fiscal, é só lembrar que há pouco tempo atrás o governo já, quando divulgou o seu relatório bimestral de avaliação de receitas e despesas, já reduziu o, o, o superávit primário esperado de 0,25 para praticamente zero, né? Que já refletindo um pouco essas despesas. Mas, nesse contexto todo e com a situação fiscal, então, se deteriorando por conta dessas medidas, uma surpresa para nós é, é o fato de que os indicadores financeiros estão tendo um comportamento muito favorável, surpreendentemente favorável, com destaque, obviamente, para o dólar, né? Porque o dólar, digo na verdade, para o real, né? Porque a taxa de câmbio caiu bastante, vem caindo sucessivamente. Aliás, antes de gravar esse podcast, eu fui lá, ela já estava em R$ 5,06. Ela se apreciou enormemente, fechou o ano passado em 5,50, veio caindo, há dias atrás estava em torno de 5,20, 5,25 e hoje 5,06. Né? Então, uma apreciação grande do real em meio a essa situação toda. A Bolsa de Valores brasileira voltou a bater recordes, hoje está subindo 1,4%. Né? Então, o que está acontecendo? Como é que o mercado está tão otimista nessas circunstâncias que eu falei, tanto externas quanto internas? Né? Alguns têm dito que é uma hipótese, né? Que por comparação, de repente, o Brasil não pareceu tão mal, né? Até pareceu uma boa alternativa para a alocação de recursos, né? Por comparação, inclusive, com os Estados Unidos, cuja política econômica, que vai desde a política fiscal descontrolada, guerra, até o enfrentamento pelo presidente da República, né? Enfrentando as autoridades monetárias, o Fed, pressionando para reduzir os juros.
enfim, e fazendo uma guerra que ninguém entende por que que ela foi feita, uma guerra que tem tantas consequências tão desastrosas para a economia mundial. Então, de repente, isso aí tem abalado a confiança, por exemplo, em títulos públicos americanos. Isso aí tem um pouco abalado o prestígio internacional, a liderança internacional dos Estados Unidos. Tem feito, inclusive, é um fenômeno que já vem desde o ano passado, com o tarifaço Trump, que é uma realocação do portfólio de uma parcela, claro que uma parcela, pequena para os Estados Unidos, mas grande para nós e para outras economias emergentes das aplicações internacionais para cá. Né? Além disso, o Brasil acabou sendo visto, no meio desse choque, como um dos países beneficiários, porque, por ser um grande produtor e exportador líquido de petróleo, vai se beneficiar em termos de balança comercial e, portanto, de influxo de dólares, além de ter um benefício fiscal, né, que é a arrecadação do governo, de royalties, participações especiais, imposto de renda e dividendos da Petrobras, etc. Então, teria também um benefício fiscal, mas tudo isso tem que ser colocado aí na balança e pesado adequadamente. Mas houve, de fato, quer dizer, até onde a gente pode enxergar esse fator comparativo, essa visão de que o Brasil, entre os que estão sofrendo choque, talvez seja um dos ou beneficiário ou que menos são prejudicados pelo choque. Então, há essa visão, isso aí pode estar influenciando é, o mercado. Não sei se os meus colegas têm algum outro comentário para tentar explicar isso, mas antes da gente fazer essa rodada, eu gostaria que a gente desse uma olhada. Eu acho que era importante a gente dar assim, uma olhada assim, objetiva no que está sendo feito e quanto está sendo gasto, o que está custando, quanto é que está sendo gasto. Então, em termos de políticas nesse sentido, aqui no Brasil. Então, para isso, eu passo a bola aqui para a Margarida. Obrigada aí, Francisco. Então, antes de eu elencar aí as principais medidas relativas à guerra, né, eu gostaria de acrescentar o que você está colocando, que num ano de eleição a gente tem sempre medidas que são colocadas para estimular a demanda, para estimular o consumo. E chama atenção aí, antes de eu entrar no detalhe da guerra, né, três medidas que são muito importantes. A primeira, aquelas que estão sendo ainda elaboradas pelo governo federal para reduzir o grau de endividamento das famílias, né? E a ideia é, até agora, usar o FGTS, o governo também está pensando em aumentar o aporte de recursos ao Fundo Garantidor de Investimentos, para dar garantia aos bancos que fizerem reestruturação de dívidas com famílias e também empresas, e que isso tudo, em certo sentido, estimula o consumo. E que vai um pouco na contramão do processo que a gente está vivendo de aumento da inflação, né? Então, isso é algo que também chama atenção nesse conjunto de medidas que o professor Francisco acabou de colocar, que são medidas que estimulam a demanda agregada. E tem duas bombas no Congresso que eu gostaria de chamar a atenção também. Uma é a PEC da assistência social, que destina 1% da receita corrente líquida do governo federal a ações de assistência social. Então, já tem cálculos que estão sendo colocados aí do impacto, né, dessa PEC nos gastos públicos e tornando o orçamento mais rígido ainda. No momento em que a gente já discute que no ano que vem a gente vai ter que fazer uma revisão dos gastos obrigatórios, isso significa dizer, dos seus graus de indexação. Então, mais uma indexação. O Congresso, a Câmara aprovou, o Senado aprovou, mas é uma PEC, então tem que voltar e voltar e voltar. Mas, enfim, está tendo um andamento rápido, até porque em ano de eleição você tem que votar uma PEC até junho, julho, alguma coisa assim, e, e a outra PEC bomba é a PEC da Previdência para os profissionais de saúde. Ela também está em ritmo acelerado no Congresso, está no Senado agora, e a ideia é que esses profissionais de saúde se aposentem em condições que hoje ninguém se aposenta. Podem se aposentar aos 52 anos de idade, coisas desse tipo, né?
também é uma bomba relógio que está sendo trabalhada, né, e produzida a nível de Congresso. Bom, passado isso, né, isso faz parte aí desse contexto eleitoral. Passado isso, eu vou um pouco falar agora das medidas da guerra, né, das medidas para lidar com esse fenômeno da inflação de custo decorrente desse mega choque de preços do petróleo. Na verdade, nós temos dois pacotes que já foram implementados com medidas provisórias, com tudo que eles têm, né? Então, juridicamente, eles já estão operando. O primeiro pacote foi em 12 de março desse ano. E ele ficou concentrado no diesel. O Brasil importa 30% de diesel, então toda a nossa malha de transporte é rodoviária, então isso afeta demais todo o transporte de carga e, consequentemente, preço de bem que chega até o consumidor ou chega à empresa. Então tem uma cadeia grande aí de transmissão de inflação. Em 12 de março, houve a zeragem do PIS/COFINS sobre o diesel, né? Isso equivaleu, na época, né, foi estimado pelo governo, a uma desoneração de 2 bilhões de reais em 2 meses, tá? Além disso, naquele mesmo momento, houve um subsídio por litro de diesel importado e produzido nacionalmente, com isso condicionado ao repasse. O subsídio significou 32 centavos de reais por litro, né? E isso tem, o governo diz que tem lá um valor reservado para bancar esse subsídio, que são 10 bilhões de reais. O detalhe é que esses 10 bilhões de reais já foi aberto um crédito extraordinário e eles não serão contabilizados no teto dos gastos, tá? Eles serão contabilizados na meta primária, que é o resultado primário, até porque, como eu vou colocar, a gente espera uma elevação da receita primária do governo federal por conta da subida do preço do petróleo, mas já já eu vou falar sobre isso, tá? Além disso, naquele mesmo momento, foi implementada a taxação de 12% sobre as exportações de petróleo. O segundo pacote foi no dia 6 de abril, né? Nesse pacote, ele concentrou os esforços no diesel, e aqui foi feito o seguinte: na importação de diesel, né, o subsídio saiu de 0,32 centavos por litro para 1,20 real, R$ 1,20 por litro, né? E esse subsídio será, então, dividido entre estados que aderiram a esse acordo, dois não aderiram, e União. 2 bilhões de reais para cada ente em 2 meses. Então, um total de 4 bilhões de reais. Para a produção nacional, o subsídio, então, foi elevado de 32 centavos de reais por litro para 80 centavos real por litro, né? E isso a União vai bancar integralmente por 2 meses esse subsídio, equivalendo a 6 bilhões de reais, né? Então, com isso, o que nós temos hoje de subsídio para o diesel é 1,52 centavos de real por litro para o diesel importado e 1,12 para a produção nacional, para produto nacional. Além disso, agora, no dia 6 de abril, a medida provisória também contemplou outros derivados, o GLP, o biodiesel e a aviação, com a zeragem de PIS/COFINS para todos eles, tá? Valores são muito menores do que do diesel. Na aviação, além disso, além da zeragem de PIS/COFINS, foi criado um programa de financiamento capitaneado pelo BNDES em 8 bilhões de reais para promover linhas de crédito que permitam a reestruturação financeira das aéreas, né? E mais, além disso, uma linha de 1 bilhão de reais para capital de giro, usando os recursos do Fundo Nacional da Aviação Civil. Bom, totalizando o pacote, nós temos aí o cálculo para 2 meses, 31,5 bilhões de reais, dos quais 22 estão concentrados no óleo diesel, que é o principal produto aí em questão. Bom, aí a gente tem discutido qual é o impacto fiscal disso tudo. Então, até o presente momento, está tudo ainda muito nebuloso, o governo tem insistido que há uma neutralidade fiscal nesse pacote. Por quê? Porque tem um aumento de receitas
para o governo federal, decorrente da subida de preços do petróleo, na forma de royalties, participações especiais, dividendos da Petrobras, arrecadação de impostos federais, imposto, renda pessoa jurídica e contribuição social de sobre lucro líquido das petroleiras. Então, aqui já uma primeira estimativa, que não é oficial, vamos dizer assim, que essa subida de receita se daria em torno de 45 bilhões de reais por um ano inteiro, né? Pressupondo um petróleo a US$ 100 o barril. É, além disso, aumento de IPI para cigarros. Então, o aumento do IPI seria de 2,25% para 3,50%, né? Isso só vale a partir de agosto, por conta da noventena. A arrecadação prevista por conta disso é um adicional de 1,2 bilhão de reais. E o imposto de exportação de 12% para petróleo, exportação de petróleo. Segundo os cálculos aí feitos até março, até agosto desse ano, de março a agosto desse ano, isso daria um acréscimo de arrecadação em torno de 19 bilhões de reais. Mas hoje a mídia já está informando que tem alguns juízes que já estão dando um ganho de causa, que esse imposto, então, não pode ser cobrado, porque ele está sendo utilizado para fins arrecadatórios, isso só joga uma luz de incerteza aí para essa neutralidade fiscal. Essas são as principais questões envolvidas nesses pacotes. O que que a gente acha disso, né? Qual é a nossa visão? Pode ser que haja uma neutralidade fiscal, mas a gente tem muitas incertezas ainda aí, né? A guerra pode levar mais tempo, primeiro. O pacote pode ser insuficiente, né? Se ela levar mais tempo, a gente vai ter que ter um pacote adicional, o que significa mais gasto. Outra coisa que tem sido muito colocada e questionada é que esse conjunto de medidas para o diesel pode não ser suficiente para cobrir a defasagem entre o preço interno e o preço externo do diesel. Tanto é assim que muitas grandes distribuidoras não aderiram a esse acordo, né? E aí, isso pode levar a que a Petrobras seja levada, né, a subir o preço do diesel, o que não seria um bom negócio nesse momento, vamos dizer assim, ou uma subvenção maior do diesel, né? Então, isso é um foco aí de tensão. As grandes distribuidoras não aderiram, então a gente de fato não sabe se esse pacote muito concentrado no diesel vai significar uma manutenção ou uma subida menor do preço do diesel, né? Uma outra questão que também tem sido discutida é que, na medida em que essas subvenções todas, no fundo, o Estado está interferindo no sistema de preços de mercado, né? E a gente já discutiu isso aqui entre nós e tal, no grupo de conjuntura, quer dizer, em princípio, né, você está ferindo, violando mecanismos de preço, sim, mas trata-se de um mega choque. E se isso for feito por pouco tempo, não tem tantos problemas assim. Mas, se a guerra levar mais tempo, e, portanto, esses preços ficarem mais contidos mais tempo, isso de fato pode começar a gerar uma má alocação de recursos, uma distorção de alocação de recursos na economia, né? E produzir aí resultados que não são desejados, vamos dizer assim, né? Na medida em que esses preços contidos forçosamente, artificialmente, não vão refletir o seu valor real de mercado. Tá? Então, isso pode gerar distorções, principalmente nas alocações de recursos dos agentes econômicos entre os vários setores produtivos. Por último, né, essa linha de crédito também, que é grande, essas duas linhas para as aéreas, ela foi um pouco questionada, que de repente não era o momento de ser colocada, né? Mas é mais uma medida de estímulo à demanda agregada também. Então, em ano eleitoral, até entrou essa jabuticaba aí, vamos dizer assim, no, no rol de medidas. Eu agora passo, então, a palavra para o professor Lixa, para dar um seguimento aí. Obrigado, Margarida. Então, basicamente o que você está propondo é a discussão já o Francisco Eduardo tinha destacado esse ponto também, que temos medidas de naturezas diferentes, não? Temos dois pacotes fiscais, o de 12 de março e o de 6 de abril, totalizando 31 bilhões
31,5 bilhões de reais, para cobrir os efeitos durante 2 meses dos efeitos do choque de petróleo. Tá? Então, a avaliação que a gente faz, comparto isso com a professora Margarida, Francisco Eduardo tinha também adiantado na mesma direção, na medida que sejam pacotes limitados na sua quantidade, não? 31 bi, durante um período relativamente curto, 2 meses, focados basicamente na questão do diesel, não? Que são os 22 bi. Apesar de provocar alguns desequilíbrios no mercado, porque uma coisa que deve ser, que a gente já tinha comentado isso anteriormente, se a gente está sofrendo uma restrição de oferta, ou seja, tem a produção mundial de petróleo está diminuindo, diminuindo a oferta, a demanda mundial tem que diminuir. Ou seja, de alguma forma tem que ser feita. Uma forma racional de fazer isso é via preços. Então, o sistema de preços que a professora Margarida destacava é uma forma de racionar a demanda para ela se adequar à oferta. É claro que existem algumas reservas estratégicas que os grandes países têm, que podem ser utilizadas também para suprir essa oferta, mas de qualquer forma devemos reduzir a oferta, a demanda, digamos, tá? E de alguma forma ter preços maiores. Isso pode ser suavizado a partir das medidas fiscais. É claro que tem um custo fiscal, mas faz sentido eh, utilizar esses recursos para este momento especial que a gente está vivendo e localizado aonde deva ser feito, apesar de aquele ser feito contraproducente. Mas por outro lado, existem medidas que não estão associadas à questão fiscal, não? A questão do crédito para companhias aéreas, ou os outros pontos que a professora Margarida destacou no começo da sua discussão, não, sobre o endividamento das famílias ou alguns outros temas. Isso não está associado, não são medidas que vão estar associadas ao choque de petróleo, não, senão que vai estar mais associado a outra dinâmica econômica muito mais voltada pela questão do ciclo eleitoral que existe, não, em toda democracia, não? Este é um ano eleitoral e, em consequência, existe essa tendência a aumento de, de, de gastos, não? Um conjunto de benesses por causa do ciclo. Então, uma coisa que me parece que tanto Francisco Eduardo quanto Margarida destacam é essa separação entre essas medidas, tá? E o outro tema que também se cria, que também a gente destaca, é a questão das incertezas, não? Ou seja, o que acontece se a guerra se prolonga por um período maior que os 2 meses esperados e a gente precisa de novas despesas? Isso terá que ser avaliado de uma outra forma, ou não, não? Não sei como que o professor Francisco se colocaria sobre esse tema da guerra se prolongar e a gente precisar de aumentar os pacotes fiscais nos próximos meses. Como que trataria esse tema? Eu não, Ulisses, eu não vou falar aqui do que eu acho. Eu vou falar o que me parece que o governo fará nesta eventualidade. Como nós já estamos cada vez mais próximos da eleição, a tendência vai ser prorrogar os pacotes. Eu não- Até porque a gente sabe como o preço do diesel é uma variável muito sensível, como existe aí no imaginário da gente, não à toa, né, o fantasma de uma greve de caminhoneiros e tudo isso. Eu acho que se a guerra se prolongar e os preços se mantiverem num nível muito elevado, a tendência do governo vai ser prorrogar essas medidas, né? E acho difícil que isso aí não acabe levando a uma piora dos resultados fiscais. É, Claro que é muito provável que aconteça isso que a Margarida falou, que no que se refere aos gastos, você coloca, de repente, fora do limite de gastos, mas
Isso vai impactar o, o resultado primário, vai impactar a dívida pública, etc, Inclusive, etc. as medidas provisórias, elas admitem essa possibilidade de prorrogação. Exato. Já estão admitindo, elas foram publicadas já com a possibilidade de prorrogar por mais 2 meses. É, exato. Eu acho muito difícil que uma guerra com essa com esses efeitos que essa guerra está tendo, se for isso continuar, e com o que se espera que isso aí, o impacto que se espera na economia mundial, isso não rebata negativamente no Brasil. Por mais que tenha esses efeitos positivos, mas eu creio que dificilmente eles compensariam os demais efeitos. Aliás, nós aqui no grupo estamos planejando na semana que vem comentar, porque vai ter a reunião do Banco Mundial e do FMI, que vai fazer uma avaliação da economia mundial, então nós pretendemos também aproveitar a oportunidade para discutir essa questão internacional que deve afetar e como ela poderia afetar a nossa economia. Bom, Lixa, você está com. Acho que você está querendo falar, mas está com o microfone fechado. De qualquer forma, digamos, o que a gente percebe por enquanto é que os mercados financeiros, como Francisco Eduardo destacou, digamos, estão uma espécie de lua de mel com a economia brasileira, não? Ou seja, o dólar, Ah, aqui no Brasil, o preço do dólar a 5,06, que Francisco destacou, uma bolsa de valores acima de 194 mil pontos, taxa de juros, que em quase todo. Essas estão altas, Lixa. Os Tá, juros de mas está mercado abaixo estão de muito altos. 14%, nós estava Sim, acima de mas a gente está 14, falando de uma coisinha que é 14, caíram. 13,99, 13,99. Estão muito Está altos. na Esses alta, não mas em um baixam. patamar mais baixo do que eram um mês ah, atrás, não? De é. qualquer forma, ou seja, no sentido de que esses dois pacotes voltados ao choque de petróleo não afetaram, como Francisco Eduardo destacou, esses indicadores de confiança financeiro que a gente sempre analisa. Pode ser até que eu esteja enganado, alguém pode me corrigir, mas eu não me lembro de uma outra situação em que você tem uma crise na economia, um choque, né, afetando de tal maneira a economia mundial, né, e os indicadores brasileiros melhoram, a taxa de câmbio cai, etc. Vamos fazer uma. Tudo bem, os juros mas também não pioraram tanto assim quando você olha é, eles aqui ao longo do ano. Então, eu não me lembro de uma situação dessa. Então, isso realmente é um fato interessante que a gente vai tentar continuar entendendo, vamos continuar procurando entender o que se passa, se isso, enfim, deve prosseguir assim, ou se em algum momento, digamos assim, cai a ficha. Não sei o que vocês acham. Por enquanto, a dinâmica brasileira está sendo dominada pelo cenário internacional, não? Ou seja, é o cenário internacional que tem determinado mais a dinâmica desses indicadores financeiros que os indicadores locais. Mas ainda assim, bicha, num contexto de forte aversão global a risco, os manuais de macroeconomia sempre nos mostraram, olha, a corrida é para o dólar parou de se desvalorizar, né? Mas o que está acontecendo no Brasil, realmente, a gente tem que entender melhor. A apreciação do real, que é muito forte. Inicialmente, o real se desvalorizou, mas isso durou poucos dias. Logo depois ele começou a cair, a valorizar novamente. E a bolsa, os juros futuros é o único desses indicadores que está mal comportado, vamos dizer assim, não está explodindo, mas não está acompanhando a tendência de melhora, de otimismo. Se você olhar só os juros de mercado, os pré-DI, ali você não vê uma economia com otimismo. Não.
Você pode dizer, eles pararam de cair, mas não subiram, então cautela. Ele tem uma certa cautela, né? Agora, os outros dois, o câmbio e, e os indicadores, o risco país, tudo isso, né? Então, tudo bem. Bom, temos muito que acompanhar dessa economia brasileira e mundial Ela nos nos ensina muito próximos sempre, né? Isso é meses. bom. A gente está Nos sempre obriga a aprendendo. aprender, é, Nos obriga a pensar e a aprender, pensar, a rever conceitos, etc. etc. Então, É. ficamos por aqui hoje e até a próxima semana com nosso próximo podcast. Até lá.